Louvamos ao nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos mais uma vez juntos e agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Manuel Lameira, lá de Castanhal do Pará, no Pará. Ele está parabenizando Eliane, sua namorada, que ontem completou mais um ano de vida, e também eles completaram 5 anos de relacionamento. Que Deus abençoe. Ana Lu Neves é de Manaus, Amazonas. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Thelma Dódia é de São Paulo, capital. Daniel Moura e Aparecida são de Presidente Castelo Branco, no Paraná. Rosiane é de Tabuleiro Grande, em Caucaia, no Ceará. Geraldo José de Souza é de Capim Grosso, na Bahia. Também Tereza Lima Nascimento, de Capim Grosso, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos e te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Uma vez mais, pedimos a Tua presença e o Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm seus problemas, suas necessidades, suas dificuldades, aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial para Eliane, que está aniversariando, e também Manuel Lameira, que completaram ontem 5 anos de relacionamento. Que Tu abençoes e dê vitórias. Pedimos também que abençoes o Geraldo José de Souza. Tu sabes as necessidades que ele tem, especialmente na questão sentimental. Que Tu dês a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, nós estivemos aqui comentando a respeito de Jesus, que estava novamente ali com as pessoas, realizando curas, milagres, realizando o seu ministério. E ele, de repente, os seus familiares que estavam ali também, juntamente com as pessoas, eles quiseram levar Jesus para casa à força, dizendo que Jesus estava fora de si. Primeiro, porque ele estava juntamente com os discípulos e não tinham tempo nem para comer. E segundo, porque Jesus, ele se dizia filho de Deus e ele confrontava os fariseus. E então os irmãos de Jesus, por parte de pai, José era pai desses irmãos de Jesus, eles quiseram levar Jesus para casa. Mas sabemos que, às vezes, irmãos, nós realizamos algum trabalho e, principalmente quando nós mudamos de vida, aceitamos a Jesus e começamos a seguir a Jesus e fazer a vontade dele, às vezes nós não somos compreendidos mesmo entre os nossos familiares, porque eles acham que nós também estamos com algum problema em nossa mente, a mudança que houve, e eles então começam a trazer problemas para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Aqui em Marcos capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim: certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar, dizendo que Jesus estava fora de si. Agora, quando nós lemos aqui também Marcos capítulo 3 e nos versos 31 a 35, nos diz assim: então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Essa cena aqui, ela parece um pouco estranha, com Jesus falar dessa forma. E será que qual foi a reação da mãe de Jesus que estava ali e também
dos irmãos de Jesus. Como eu disse agora há pouco, eles ainda não compreendiam a missão pela qual Jesus veio para este mundo realizar. É claro que quando o anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo, ela disse: o ente santo que será gerado em você será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria aceitou plenamente a incumbência que lhe foi dada de ser a mãe do Filho de Deus, só que ela, humanamente falando, não entendia. Maria, ela criou Jesus como todos nós criamos os nossos filhos, com todo cuidado, com toda atenção, e não percebia que Jesus era um menino diferente dos outros meninos. Ele era obediente, ele fazia o que a mãe mandava, e ele era estudioso, porque a sua mãe mesmo ensinando Jesus em casa, ele aprendeu o Antigo Testamento, o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, ele sabia. É tanto que aos 12 anos ele debatia entre os doutores da lei o que estava escrito na Bíblia. Então, a preocupação dos irmãos de Jesus nesse caso é que Jesus, ele confrontava os fariseus. Os fariseus, eles, já disse para vocês também aqui, eram considerados pessoas, acima da média na questão de espiritualidade. Eles eram meticulosos, mas isso era só externamente. Mas no interior do coração, eles não tinham aquele sentimento que eles demonstravam exteriormente. Então nós precisamos ter muito cuidado também como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, se é somente uma capa, é somente o exterior, ou se nós por dentro também somos iguais. Porque uma coisa, irmãos, é nós sermos religiosos. Religião, a pessoa vai a todos os cultos e participa, e, enfim, é uma pessoa assídua na igreja. Isso é ser religioso. Agora, a pessoa ser uma pessoa espiritual, é ser uma pessoa cristã de verdade, ela vai ter uma vida transformada e os seus atos, as suas palavras, elas irão demonstrar que realmente ela é uma nova pessoa. Então, era isso que acontecia com os fariseus. O exterior deles era fora de série, mas o interior, Jesus mesmo disse, os chamou de sepulcros caiados. Sepulcros caiados era o quê? Vocês já viram, sepulturas, às vezes, quando chega a época dos finados, eles vão lá, passam a tinta no sepulcro, dão um trato, fica bonito, mas dentro, lá no fundo, tem o quê? Somente ossos, somente podridão. Então era isso que Jesus estava falando. Vocês por fora são igual sepulcros caiados, bonitos, pintados, mas lá dentro vocês são podres, não tem nada. E Jesus, então, ele confrontava os fariseus. Jesus falava o que é realmente, como deveria ser e que eles deveriam viver. E isso preocupava os irmãos de Jesus e até a própria mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus então achavam que ele estava fora de si. Os irmãos de Jesus, eles pensavam que se Jesus falasse unicamente coisas aceitáveis aos escribas, aos fariseus, Jesus iria evitar a desagradável controvérsia que suas palavras despertavam. Os irmãos de Jesus pensavam que Jesus estivesse fora de si quando ele reivindicava a autoridade divina ao se colocar diante dos rabinos como reprovador de seus pecados. E essas coisas, então, tornaram árduo o caminho de Jesus, o caminho que ele deveria trilhar. A falta de compreensão em seu próprio lar era tão difícil que Jesus sentia alívio quando ia aonde isso não existia. Por exemplo, Jesus gostava de estar na casa de Maria, Marta e Lázaro. Ali ninguém o repreendia, ninguém o reprovava. Eles amavam Jesus. E às vezes, irmãos, a gente passa por situações iguais. Às vezes é melhor a gente estar na casa dos outros do que estar na própria casa onde a gente não é compreendido, a gente é perseguido, a gente é ridicularizado por causa da nossa fé. Então, isso acontece conosco também, aconteceu com o próprio Senhor Jesus. E se alguns dos nossos irmãos, irmãs, amigos ou amigas passam por essa situação de não ser compreendido em sua própria casa e de se sentir melhor na casa dos outros, Jesus,
Ele sente compaixão por você. E Jesus convida você para que seja companheiro dele, para que busque alívio onde Jesus próprio encontrava, que era na comunhão com o Pai. Então, quando nós somos perseguidos dentro da própria casa, pelos próprios familiares, vamos buscar em Deus a força e o alívio. E Deus ele vai nos atender e vai nos dar forças para que nós possamos continuar a nossa jornada. Então, aqui neste capítulo 3, nós vimos essa questão dos irmãos de Jesus, dizendo que ele estava fora de si e queriam levá-lo para casa. Vimos os fariseus também, os mestres da lei, dizendo que Jesus estava possuído por Belzebu, que era o príncipe dos demônios, e aí Jesus confrontou os mestres da lei, dizendo como é possível Satanás expulsar Satanás. E Jesus disse assim, olha, um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E Jesus disse ainda, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. E aí Jesus disse, eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito imundo. Nós comentamos isso ontem, essa questão de blasfemar contra o Espírito Santo, e nós temos que ter muito cuidado, irmãos, quando nós vemos alguém na igreja tendo algum poder que Deus concede e que faz coisas que às vezes nós duvidamos que não é o poder de Deus, nós temos que ter muito cuidado de dizer com que espírito a pessoa está fazendo aquilo, porque se for pelo dom do Espírito Santo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E esse é o pecado imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas como eu disse para vocês ontem também, enquanto nós sentimos na nossa mente o Espírito Santo falar e nos chamar para o arrependimento, para mudar de vida, é porque ainda nós não cometemos o pecado contra o Espírito Santo. E que Deus nos ajude a buscarmos sempre a orientação, a direção do Espírito Santo e não criticar ninguém, mas que possamos orar. Se alguém está cometendo alguma falha, vamos até essa pessoa, conversar com ela, vamos levar mais uma ou duas pessoas como testemunha, para que a pessoa possa reconhecer que está cometendo algo errado e que precisa mudar de vida também. Nós iremos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e lembramos a todos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.